sou darcidiana, residente aqui em Palmeira do Oeste há 72 anos, vim de uma região de São José do Rio Preto e tal. E aqui em Palmeira, quando meus pais vieram para cá, em 1952, chegamos aqui dia 23 de dezembro de 1952. Eu tinha o quê? 3 meses de idade, nem isso, porque eu nasci dia 19 de setembro de 52 e dia 23 de dezembro de 52, a família veio para cá, para desbravar o sertão aqui, plantar café, essas coisas assim. Então a gente, depois, foi aos 7 anos, eu entrei numa escola, que hoje essa escolinha era em frente, lá, a antiga Casas Portuguesa, que hoje é Montanari, veterinária. Era uma escolinha do canto do jardim, jardim nem tinha. Eram uns pés de bulgai lá, uns negócios lá que soltavam uma sementinha. Então a primeira escola foi ali. Então eu entrei naquela escola em 1960. 1960. Tinha o quê? 7? Era na pracinha lá. Depois, em 66, o prefeito Chico Bananeiro, lá, o Francisco Garcia Otarola, fez o jardim lá. Mas lá era uma praça lá, do lado tinha um coreto e aquelas árvores de 7 copas que dá aquela bugainha assim, né? Então a gente entrou ali naquela escolinha ali. Mas o primeiro professor chamava Sr. Pércio, em 1960. Aí, como que Palmeira do Oeste tinha 32 mil habitantes na época, isso aqui era um formigueiro humano de gente. Então não tinha escola, não tinha prédio, não tinha nada. Então, aquela escolinha lá, o professor Pércio dava aula cedo e à tarde. Cedo e à tarde. Aí, quando foi no meio do ano, o professor Pércio abandonou, foi embora. Foi embora, aí perdemos o ano. Aí, do lado aqui do ginásio, aqui, fizeram uma escolinha de tábua aqui, ó, ao lado aqui, ó. Na pracinha aqui, ó. Fizeram uma escolinha de tábua. Aí a dona Délcia da Mata Serapião foi a minha primeira professora, depois do Sr. Pércio. Aí fez o primeiro ano aí, o segundo ano foi feito aqui no ginásio aqui, mas aqui não era esse ginásio aqui, era um grupo escolar, que depois foi demolido, certo? Foi demolido e aí funcionou a Câmara Municipal, funcionou a Prefeitura, aí começou a construção desse ginásio aqui. Depois isso aqui ficou uns 3 anos parado, devido ao problema político lá. Aí, quando foi mais ou menos em 1970, terminaram esse ginásio aqui. Aí acabaram demolindo o prédio velho lá, fizeram a quadra lá, aquelas, né? E aí, então, no terceiro ano, eu fui aqui no antigo grupo escolar, no quarto ano a mesma coisa, depois daí para frente já não fui mais, porque faculdade perto era só Votuporanga e depois Jales. Eu não quis, aí eu fiquei na profissão de marceneiro e até hoje estou na profissão, né, com 73 anos praticamente. Em cidades antigas que preservam a memória, ainda tem muito coreto preservado lá, porque o asfalto foi vindo para Palmeira em 1973. As primeiras ruas foram asfaltadas, a Rua Brasil aí, a rua de baixo, lá onde eu moro até hoje lá, e mais algumas ruazinhas aí. Depois parou. Aí depois, com o tempo, os prefeitos foram ampliando, né? Aí o que aconteceu? Aí ficou parado. Aí o Laudo Natel, foi governador posto pela ditadura na época, pegou e se resolveram que eles queriam demolir esse prédio aqui, mas era muito prejuízo para o Estado na época. Então resolveram concluir o prédio aí, começou, vamos supor, em 1969, e final de 69, em dezembro, ficou pronto o prédio aqui do Oeste. Ficou 1 ano para acabar de construir. Aí entrou o Laudo lá, o prefeito Batista, na época, tinha ganhado a política do Pantaleão aí o Batista entrou no meio e conseguiram a conclusão do prédio aqui. Futebol é o seguinte, o primeiro campo de futebol, estádio aí, era da farmácia que era do Esmeralda ali, na esquina. Hoje aquele quarteirão todo ali, pegava dali da farmácia, até no antigo Santander lá, aquele quarteirão todo ali era campo de futebol. Então, o que aconteceu? Mas ali era tudo margozal em roda, a cidade era pequenininha, estava começando. Aí, então, na época, teve um jogo de futebol entre Palmeira do Oeste
e a cidade Ourinho do Oeste, que hoje é Aparecida do Oeste. E naquela época, teve uma briga, rapaz, no estado do campo, teve uma briga, que foi morto uma pessoa lá de Aparecida do Oeste por brigarem no estádio aí. Então teve aquela briga e teve mais de 80 pessoas feridas, machucadas de faca. Porque naquela época, em 1956, todo mundo andava armado. Cada um tinha sua faca, sua arma. Então teve essa briga e aconteceu isso aí. Então teve uma morte na época e mais de 80 pessoas feridas. Aí o que aconteceu? A Polícia Federal na época veio aí e embargou o estádio. Não teve mais campo de bola nesse local aí. Aí mais ou menos daí uns 56 foi embargado. Aí mais ou menos em 1963 formaram um novo estádio, que é hoje lá, aquela Coab do campo lá. Formaram o campo ali de futebol. Ali ficou mais ou menos de 1963 até 1987, por aí. E aí depois o prefeito Hélio Ponce desapropriou o estádio lá para formar a Coab. Aí o estádio foi lá perto da FEPEB lá hoje. Então, está lá até hoje o estádio. Que é o Minguitão lá. Naquela época a gente assistia muito jogo de futebol, a gente era novo, né? Gostava de futebol e gosta até hoje, mas naquele tempo assistia muito. Vinha no antigão mesmo, até nos anos 1960 aí, era complicado, era lampião a gás, que é esse lampião, lamparina, esse tipo de coisa. Depois, mais ou menos na década de 1960, por aí, então compraram um motor tocado a diesel e puseram lá onde é o antigo almoxarifado da prefeitura lá. E aquele motor ficou mais ou menos, ele trabalhava das 6 da manhã até meio-dia, depois dava uma pausa, aí pegava das 5 da tarde até as 10 da noite. Então tinha energia enquanto ele tocava. Depois, então, naquela época, sorveterias, tinha vários tipos de comércio que dependia da energia. Aí foi uma luta. Aí, mais ou menos, em 1963, o antigo prefeito chamava Francisco Garcia Tarola, popular Chico Bananeiro, fez uma reunião lá e conseguiram trazer energia para Palmeira, mais ou menos em 1963, final de 63 para 64. Aí, a energia elétrica aí ficou até hoje, né? Energia elétrica, mas naquele tempo antigo era difícil, né? Era complicado. Era uma época da dureza mesmo, rapaz. Tudo difícil, né? Olha, eu tinha amizade com o Disney Antônio Manzani, porque ele veio da região de Olímpia, para Palmeira do Oeste. Segundo ele, falava para mim que ele nasceu em Altair, eu não sei, né, perto de Olímpia. Aí veio para cá, com a esposa e as duas menininhas que ele tinha, em 1970 veio para cá. E aí ele jogava futebol, porque ele era profissional no jogo de bola, né? Jogava para o time aqui de Palmeira aqui. Aí foram fazer uma partida de jogo lá não sei se é em Andeara, naquele meio, naquela região lá. E na volta, o carro trombou com um caminhão e jogou ele para fora do carro e morreu no asfalto, assim, bateu a cabeça e faleceu. Tinha mais gente no carro, mas os outros só se machucaram, mas não chegou a morrer, porque a porta do carro abriu, ele caiu e quebrou a cabeça. Aí faleceu. Aí o professor ele ficou aqui em Palmeira uns 2 anos só. Depois a família levou ele para Olímpia, né, o corpo, né? Aí foi na época também que depois deram o título de ginásio Disney lá em cima para ele lá, em homenagem a ele, né? E tal. Mas eu tive pouco tempo de conversa com ele, porque na época ele procurava a gente para arrumar móveis, assim, né? Então a gente montava os móveis dele, ele comprava móveis e a gente montava, arrumava o guarda-roupa e assim por diante. Então, depois ele faleceu, não deu para, né? Então, ficamos só uns 2 anos. Eu gostava de futebol, eu acompanhava eles. O time daqui ia jogar para fora, a gente acompanhava. Então, eu tinha amizade com todos eles. Professor Bombig, professor Disney. E naquela época é o seguinte, como que Palmeira do Oeste necessitava de professores e não tinha,
Então vinha professor de Catanduva, que era o seu Gandino, vinha o Clóvis de Luca, que era da região de Rio Preto, vinha o Disney Monzani, que era lá da região de Olímpia, Altair, Olímpia, naquele lugar, né? E vários outros professores que a gente não lembra mais, mas foi na época, né? Então, você vê, hoje se passaram quase 60 anos, hoje eu tenho um filho que ele é professor da Universidade Federal. O senhor conheceu o Moraes? Não, assim, em pessoa não. Não. Agora, José Vicente, que foi o fundador aqui, eu conheci. Quando ele morreu, o senhor estava aqui já? Lógico, eu estou aqui desde 52, ele morreu. Ele morreu em 57. Quando ele bebia, ele era terrível, hein? Tinha o seu Fordinho 29 na época, e pegava o revólver, atirava no Fordinho dele, ele ponhava melancias, assim, essas coisas. Então ele atirava nas melancias e quebrava todas as melancias, né? E depois teve mais uns casos aí com o sogro, mas também é problema deles, né? A gente não... E eu sei que no fim o próprio sogro matou ele, né? Mas o porquê eu não sei. Eu só tenho uma recordação que eu tinha duas farmácias aqui em Palmeiras na época. A farmácia do Zé Rovério e a farmácia do Sr. Jerônimo, que hoje lá a farmácia do Sr. Jerônimo, lá, o prédio da filha do Tanaka, que vende perfume, essas coisas. A Luana. Então ali, quando atiraram nele, que ele caiu na rua assim lá, aí a turma pegou ele e levou na farmácia do Sr. Jerônimo. Aí naquele tempo era tudo de pau, aqueles bancos, aquela coisa. Aí puseram ele em cima do banco, ele já estava morto, não deu tempo de socorrer, porque 3 tiros, como que faz? Né? Não teve jeito. Aí o sangue dele escorreu por baixo do banco e ficou. Aí quando o Sr. Jerônimo foi embora para São José do Rio Preto, aí o Sr. Jerônimo levou o banco lá para a gente restaurar o banco. O Sr. Jerônimo falou, ó, na parte de baixo onde está esse sangue, e o sangue fica preto, né? Onde escorre através do tempo. Então lá eu não reformei, pediu para deixar, sem passar verniz, nada. Então só reformei em cima. Mas eu me lembro, em 57, eu tinha lá meus 7, 8 anos, né? A gente vivia naquele jardim lá, brincando, porque aquelas árvores de 7 copas, elas dão uma sementinha assim, que chama, então a molecada chamava aquela de bugaia. Pegava aquelas cinco sementes, fazia um joguinho, pegava elas, então eu chamava jogo de bugaia. Então a gente sempre estava no jardim ali. Jardim nada, eram umas árvores lá, plantadas lá, um mato, um margozal, aquela coisa. E foi isso aí, Palmeiras Deste, naquela época. Depois o corpo do senhor José Vicente foi enterrado aqui no cemitério. Ele tinha um irmão aqui em Palmeiras que chamava Orlando Vicente, que esse Orlando Vicente morava, construiu a casa, hoje é daquele povo do Teixeira, ali. E eu, na época, eu era molecão, até hoje eu sou, né, porque eu estou com 73 anos, eu não sou molecão ainda. Então a gente ia lá arrumar os móveis do Orlando Vicente, que a professora, a mulher de Sr. Orlando Vicente, foi uma das primeiras professoras aqui em Palmeiras, Dona Maria Elisa. Hoje, depois fiquei sabendo agora há pouco tempo, a Dona Maria Elisa morreu com quase seus 90 anos. Né? Também não sei, eu acho que ela estava morando em Santos, parece. Ó, triste para a cidade aqui foi essa morte no estádio de futebol aqui, ó, que eu acabei de falar aqui, da farmácia daí para cima. Aí foi uma história triste, porque o povo de Aparecida do Oeste ficou muito magoado com o povo daqui por causa desse problema aí, né? Depois, outra história triste também, veio aquela história, hoje onde é a margem da confecção ali, em 1969, ali tinha um salãozinho ali, e o Banco Brasil de São Paulo, na época, o banco era ali naquele salãozinho acanhado, apertado, e aí como se diz, o senhor Luiz Jodas Nogueira, ele era gerente do Banco Brasil. O senhor Luiz Jodas, o que ele fez? Falando na diretoria do Banco Brasil de São Paulo, lá em São Paulo, e reivindicou um prédio para Palmeiras. E eles atenderam o senhor Luiz Jodas.
Fizeram aquela bela daquela construção lá, onde é a Margida Confecções hoje aí. Ali era o prédio do Banco Brasil. Para a época, em 69, para Palmeiras, aquilo ali foi uma das melhores obras. Aquele prédio do banco lá e esse prédio aqui, do Oeste aqui, foi uma das melhores obras para a época. Também antes também tinha o cinema, nosso cinema, também que era uma grande obra. Né? Então, mas a tristeza minha foi que o senhor Luiz Jodas faleceu. Não deu nem tempo dele inaugurar o prédio, ele faleceu. Depois inauguraram o prédio lá. E depois, mais ou menos, em 1984, tinha o prédio do cinema lá, aquela foi uma tristeza também. O prefeito Hélio Ponce deixou arrancar o prédio do cinema lá, que na época todo mundo falava, segura esse prédio, não demole não, deixa ele para ser uma memória da cidade, e em cima poderia ficar a Câmara Municipal, e embaixo um teatro ou qualquer coisa. O nosso prédio do cinema era de andar em cima. Então, quer dizer, em cima abrigava 400 pessoas em cima, na parte de cima, e na parte de baixo, 800 pessoas, para 1.200 pessoas. Mas não sei por que resolveram demolir o prédio. E o primeiro filme de Palmeiras do Oeste que eu assisti, em 1959, o primeiro filme, 3 filmes passaram na estreia. Chamava Montanhas em Fogo. Segundo filme, Helena de Troia. Terceiro filme, Spartacus. Eu assisti esses 3 filmes. E no encerramento do cinema, em 84, filme nacional, filme ruim, nacional, chamava Carina. Foi quando encerraram, que tiraram todas as cadeiras, tudo. Aí encerrou o cinema. Aí daí uma semana já, a firma lá de Mirassol veio aí, demoliu o nosso cinema. Aquilo lá foi uma tristeza para mim. E a outra tristeza, quando morreram aqueles prefeitos aí, o Hélio Ponce, Minguito ficou doente por causa daquela trombada lá. Então aquilo lá foi ruim também para a cidade, porque você vê uma morte, né, das pessoas assim, é ruim, né? E depois teve mais coisa aí que me chateou, mas a gente também, se for falar aqui, fica um dia e uma noite falando aqui, não acaba. Muita alegria. O primeiro asfalto da cidade, 1973, quando começou a asfaltar as primeiras ruas. Aquela foi uma comemoração, aquilo foi uma festa para o povo ali, né? Porque, poxa, Andradina cheio de asfalto, Jales bastante asfalto, Pereira, Barreto, bastante asfalto. Palmeiras, por que não pode ter um asfalto? Então, aquela foi uma alegria muito grande, porque no meio da rua, antes dos asfaltos, nós batíamos bola no meio da rua ali, aquele areião grosso, carro chegava até a encravar no areião, quebrava a ponta de eixo. Então, aquilo foi muito bom demais, né? Então, aquilo foi uma alegria para nós, aquele asfalto, né? Né? Então, foi bom demais. Primeiro prefeito, Manuel Pantaleão, 58 a 62, 63, por aí. Passei por ele. Segundo prefeito, Francisco Garcia Otarola, popular Chico Bananeiro, porque naquela época ele comprava muita banana e o povo apelidou de Chico Bananeiro, certo? Então, Francisco Garcia Otarola. Depois, terceiro prefeito. Aí teve o Pantaleão enfrentou o Batista Alvarez Campos. O Batista ganhou do Pantaleão. Terceiro prefeito. Depois, quarto prefeito, Silvio Paulo Lacativa Posetti, que foi professor aqui. Silvio Paulo Lacativa Posetti. Depois do Silvio Paulo Lacativa Posetti, voltou o Batista. Depois do Batista, veio o Minguito. Depois do Minguito veio o Mendonça. Depois do Mendonça, aí foi a era João Boiadeiro. Depois João Boiadeiro, Dirce, professor Dirce. Depois professor Dirce foi o Pezão, Montanari lá, o Pezão. Depois do Pezão, acho que foi 2 vezes. Depois o Luciano Sparapani. Depois o Pezão entrou, mas foi cassado. Depois entrou
o Dodô, que era o vice. Depois do Dodô veio a reeleição, Dodô ganhou. Depois do Dodô, agora atual Valdir. Não tenho lembrança deles todos. Bom, da parte de indústria, assim, dar emprego para o povo, só teve um prefeito que olhou nessa parte aqui. Só teve um. Chamava Silvio Paulo Lacativa Posetti. Esse tentou trazer algumas empresas para cá. Ele trouxe a Nestlé, então gerou emprego para umas 25 pessoas direto. Depois teve mais coisas que ele tentou trazer, mas não conseguiu. Mas depois, compensação, ele conseguiu trazer o fórum, o fórum. Conseguiu trazer, inclusive, na época, aquele ginásio lá em cima do Disney, ele tem participação lá. Ele lutou também por isso aí. Então, nessa parte, ele foi um dos melhores prefeitos, na parte de trazer emprego. Agora, os outros, não desprezando ninguém, porque eu também não estou aqui para não desprezar ninguém, mas ninguém olhou nessa parte para trazer uma pequena empresa aqui, para melhorar. Inclusive, algumas que veio aqui ainda tentaram perseguir. Certo? Tentaram perseguir. Depois do futebol, na década de 80, 1980, fizeram uma campanha para construir o recinto do peão de boiadeiro lá, que é a FEPEB, que hoje está abandonado. Sim. Então, naquela época, foi uma coisa boa para a cidade, que o povo, como que o povo é ruralista aqui, é tudo sítio, assim, o povo gostava muito de tourada, rodeio. Então, em 1980, resolveram fazer lá o recinto da FEPEB. Então, como que gastava muito, então saíram na rua fazendo uma campanha para fazer a arquibancada lá do recinto. Então, uns davam 10 sacos de cimento, outros davam cal, outros davam pedra, outros ajudavam com a mão de obra e conseguiram fazer a FEPEB lá. Depois, não sei por que cargas d'água, esses prefeitos aí abandonou aquilo lá, que era uma coisa que o povo gostava. Então, foi uma das coisas boas também que fizeram para Palmeira, na época. Inclusive, eu ajudei aquilo lá, com cimento, com pedra, né? Com areia, com cal. Mas hoje abandonaram tudo, lá está abandonado. Lá. Faltou tarimba para esses caras, porque aquilo ali poderia servir também para fazer uma área de motocross, uma área de eventos ali, que nem esse pessoal que faz encontros religiosos aí, também servia, mas está tudo abandonado lá, não sei que vai virar aquilo lá. Eu não sei direitinho explicar se foi disco voador que levou, nisso eu não sei. Então, mas ouvi falar o seguinte, que essa história foi aqui perto da torre, da Eletro, tem as torres, que vai na rodovia aqui para o Tatu, aqui. Ali é o seguinte, então naquela época, todo mundo vinha do sítio fazer o fute na cidade. O fute é o seguinte, pegava da igreja lá, até no antigo cinema, o povo ia, voltava, ficava passeando ali. Então, teve uma pessoa que veio fazer o fute, morava no sítio, morava ali na área, ali, perto daquelas torres ali. Veio fazer o fute, vinha com rádio. O rádio naquela época tocava muita música sertaneja, aquelas coisas todas. Então o cara vinha com o rádio, arrumava a namoradinha lá, e depois voltava e ficava por ali. Na hora que ele foi embora, ninguém sabe o que aconteceu. Desapareceu. Até pouco tempo, isso foi mais de 50 anos, ninguém sabe o paradeiro dele. Então, naquela época, quem acredita, acredita. Quem não acredita também não é obrigado a acreditar. Existe um papo de disco voador. Inclusive, esse tal disco voador apareceu em Jales ali, num bairro lá de Jales, lá, e ficou lá flutuando aquelas luzes, aquelas coisas. E a hora que o pessoal da polícia foi lá para investigar, a coisa subiu. Então tinha um papo de disco voador na época. Então os antigos falavam que talvez pode ter sido raptado por disco voador, não sei. Mas isso é conversa, é boatos.
Também não provo se é, se não é, não sei. Esse papo, e até hoje o cara desapareceu. Não, nunca mais. E a família mudou daqui de Palmeiras e também nunca mais teve. E tá, até conversando há pouco tempo sobre isso aí, ninguém sabe, rapaz, o que aconteceu com essa pessoa, ninguém sabe. E o disco voador que apareceu lá em Jales, no Corgo do Café, não sei que lugar lá, deixou vertigem no chão, assim, de coisa que escapou, tipo um óleo queimado, qualquer coisa que ficou no chão. E a Rádio Cultura de Jales, na época, foi lá, porque é meio de comunicação na época, só tinha a Rádio Cultura, depois veio a Rádio Instrução. Mas a Rádio Cultura foi lá, entrevistou aqueles vizinhos em Jales à noite, e a hora que voltava, via aquele aparelho lumiante lá, tal, aquela coisa. E a hora que a polícia foi para lá, a coisa subiu, desapareceu. Mas ficou vertigem no chão. É isso que eu fiquei sabendo dessa época. É uma coisa também. Agora, até na época, saiu uma musiquinha assim. Tomara que fosse verdade, que existe mesmo disco voador. Que fosse um povo inteligente, que trazia para a gente a paz e o amor. Certo? Mas, não sei. Ninguém sabe, né? O que é, o que não é. É uma coisa, um ponto de interrogação. Vocês nem conhecem, nem eu não conheci. Eu não cheguei a trabalhar com isso aqui, não. Mas o nosso, do Império para cá, Dom Pedro, aquelas coisas tudo, emitia muito dinheiro em moedas. Então, emitia dinheiro em moedas. Então, por volta de 1920, 1925, fizeram o primeiro dinheiro brasileiro emitido em papel. Certo? Então, começava, dinheiro emitido em papel, começava com mil réis. Um conto de réis. Depois, 2 contos de réis. Depois, 5 contos de réis. Depois, 2 contos de réis comemorativos na época. Depois, 10 mil réis. Eu vou mostrar. Depois, 20 mil réis. Depois, 50 mil réis. Depois, 100 mil réis. Depois, 200 mil réis. Cada série dessa aqui tem um nome do político na época, né? E a 500 mil réis. Essa aqui, de 500 mil réis, foi a nota que mais demorei 30 anos para fazer essa coleção. Então, essa de 500 aqui, ó, com 2 notas dessa aqui, comprava um carro na época. Para a época, comprava um carro. Aí depois, mais ou menos em 1944, na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época, pegou, trocou de réis para cruzeiros. Então já é outra história. Isso aqui é as costas do dinheiro da época. Depois vou deixar à vontade para vocês verem mais aí. Então agora aqui, ó. Em 1944, Getúlio Vargas, ditador da época do Brasil, presidente ditador. Então ele tirou todos aqueles 1.000 réis e colocou cruzeiros. Então começa aí com 1.000 cruzeiros, 2.000 cruzeiros, 5.000 cruzeiros, 10.000 cruzeiros. Essa de 5.000 cruzeiros aqui, 5 cruzeiros aqui, eles fizeram comemorativa em 1961. Aquele governador Jânio Quadros, presidente do Brasil na época, emitiu essa nota comemorativa. Era de um índio. Tem um índio na esfinge aqui, ó. Certo? Então era comemorativa, mas ela valia. Você podia comprar qualquer coisa. Valia. Depois dela, aí veio essa de 50, que é a Princesa Isabel. Veio essa de 200, ó, né? De 1.000, de 500. Né? Depois isso aqui já veio de Santos Dumont, Tiradentes. Depois vem vindo, até hoje. Né? E aqui é o verso das notas. Mas depois eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Agora aqui tem outro do tempo da Palmeira do Oeste, no começo da cidade. O que ele faz? Ó,
Então, naquela época, esse prédio aqui, onde é a farmácia central ali. Então, veio um senhor de Portugal, chamava Joaquim Caramelo. Então, ele fez o predinho ali. Embaixo, ele tinha lojas Caramelo, loja de tecido. E a parte de cima, ele morava. O ano, mais ou menos, foi 1961. Aí, o que aconteceu? Essas casas de Araguá aqui, ó. Casas de Araguá. Ela tinha uma rede de loja no Brasil, que é daquele grupo Antônio Hermílio de Moraes. Cara muito poderoso, rico demais. Veio na época e comprou a loja. E passou a ser chamado Casa de Araguá. Mas essa Casa de Araguá aqui ficou pouco tempo em Palmeira. Ela ficou uns 3 anos aí, depois ela resolveu, o Antônio Hermílio de Moraes, ele resolveu, porque ele tinha fábrica de tecido, ele resolveu parar com tecido e montou alumínio, fábrica de alumínio. Esse grupo Hermílio de Moraes é muito rico demais. Não, em 61 esse aqui não tinha nada, Palmeira aqui não tinha nada. 1961? Eu estava com o quê? Com 52, 60. Eu estava com uns 9, 10 anos. Né? Salve 20 de fevereiro de 1968. Palmeira do Oeste estava fazendo 24 anos naquela época. Isso foi em 1968. Salve Palmeira do Oeste, ó, no seu 24º ano. Aí, ó. Porque antigamente o aniversário disso aqui era 20 de fevereiro. Os políticos trocou para 13 de dezembro. Mas aqui comemorou o aniversário também no tempo do Silvio, prefeito. Comemorou o dia 1º de maio. Você lembra disso aí? Isso aqui chama Francisco Garcia Otarola, popular Chico Bananeiro, segundo prefeito. Foi ele que depois ele fez o jardim lá, aí tirou todas aquelas árvores e fez o jardim, pôs as pedrinhas, aquelas paralelepípedos, aquelas pedrinhas lá no jardim. Foi ele. Mas eu me lembro o seguinte, que ali onde é o bairro da Baiana, por ali, tinha um predinho ali velho, um predinho. Aquele predinho lá. Aí deram uma ajeitada no predinho, a prefeitura passou a ser ali, do tempo que eu me lembro. Depois dali, passou perto da minha casa ali, onde morava aquela Maria Helena, em frente à rodoviária. Dali, como que o antigo grupo escolar estava aqui ainda, ao lado, e esse aqui estava parado, aí a prefeitura mudou ali. Aí ficou prefeitura e Câmara Municipal. Ali, isso. Aí, depois dali, o Silvio fez lá embaixo, onde desativar. Não, mas a 7 foi também lá? Foi, eu não lembro depois do Silvio, aí tinha a antiga Santa Casa aí o Pezão reformou a antiga Santa Casa e pôs ali, né? O antigo Serapião aqui, ele construiu em 1966. Foi daqui e foi para lá, Darcidiano. E Darcidiano é uma figura que chegou aqui em Palmeira do Oeste com 2 meses de idade. Darcidiano descarregou o caminhão de telha na época do começo de Palmeira do Oeste, porque Palmeira do Oeste começou a desenvolver para valer mesmo em 1957 para cá, né? Então eu chegava muito caminhão de tijolo, de telha, a gente descarregava caminhão de telha, de tijolo. Depois eu aprendi a profissão de marceneiro. Aí estou até hoje trabalhando de marceneiro. Estou fazendo 73 anos. Agora em setembro, agora faço 73 anos. Esse espaço aqui é a minha fabriquinha de móveis lá. Eu fabrico mesa, banquinho, esse tipo de mercadoria assim, né? Reformava muito carteiras de ginásio, essas coisas assim. Então lá é onde eu ganho meu pão. Quando eu comecei, a gente trabalhava até 2 horas da manhã. No outro dia, quando era 6 horas da manhã, pegava de novo. Tinha aqueles horários de almoço, de janta, depois pegava de novo. E até 2 horas da manhã, porque aqui em Palmeira era um formigueiro humano, de tanta gente que morava aqui. Porque aqui o povo veio trabalhar na lavoura do café. E quando tem lavoura de café, precisa de muita gente.
para trabalhar. Então o povo comprava mesmo. E naquela época não tinha esse negócio de plástico, era tudo madeira, tudo na base de madeira. Então a gente trabalhava demais, ganhava muito dinheiro e gastava muito dinheiro também. Ó, no começo eu comprava aqui na região de Palmeira mesmo. Até o pessoal plantava café, derrubava as árvores, a gente comprava madeira por aqui. Depois, quando chegou mais ou menos nos anos 70, 78, por aí, a gente já ia buscar no Mato Grosso. Foi no Mato Grosso, ia para o Paraná. Do Paraná, ia até na divisa da Bolívia, lá no Paraguai. Lá. Agora, hoje não. Hoje já compra algum pouquinho aqui no depósito e amém, né? Compra por aqui mesmo. E já estamos encerrando a carreira também. Essa relíquia eu comprei ela no ano de 1983. Então eu fazia muita entrega de imóveis para a região aí naquela época, que era na época da gasolina. Isso é gasolina estranha. Então a gente fazia muita entrega. Para a época era uma coisa excelente, né? Hoje já está ultrapassado. Serrote, um facão para cortar, serrotinho, plana, arco de pua, furadeirinha, mais os objetos lá, martelo, uma serrinha, essas coisas aí que usa na oficina. Eu usei praticamente uma vida, mais de 50, 60 anos usando isso aí, né? Vai ter as máquinas profissionais, as máquinas, né? Ó, essa aqui é moderna e essa aqui do fundo é moderna. Moderna sim, até uns 10 anos atrás. Né? Não era dos anos 70. Essa profissão me trouxe muita alegria. Porque na época eu conheci quase todos aqueles fregueses. Hoje faleceram todos, morreram quase todos, né? Tudo. Mas me deu muita satisfação, porque eu ganhei dinheiro com isso aí. Eu constituí uma família aqui em Palmeira, né? E até hoje ainda sobrevivo da profissão. Trabalho honesto, não tenho interesse em enganar ninguém. E por isso que eu estou até hoje no mercado, com 60 anos mais de profissão. Vou explicar para você. Isso é várias etapas, vários anos diferentes. Então, uma época, o pessoal colecionava selos. Selos comemorativos, milésimo gol do Pelé, viagem da rainha Elizabeth para o Brasil, aquela coisa toda na época. Então, eu comecei a colecionar selos. Tem lá uns 4.000 selos lá. Depois dos selos, aí, por causa de problema político lá na época, os governantes trocavam o dinheiro, tudo. Aí eu fui guardando aqueles dinheiro antigo, fui comprando alguns e outros. Hoje eu estou implicado com a coleção de moedas. Tenho 3 classificadores grandão assim, arrumo moeda de Dom Petros I, imperador perpétuo do Brasil, 1827, 1898, e assim por diante. E vou guardando compro algumas. Deve ter um senhor de idade que tem uma moeda lá, ele vende. Eu vou lá e compro, guardo. Então eu estou pondo nos classificadores. Selos também, põe nos classificadores. Bom, ele fez a graduação em Franca, né? Elvis de Almeida Diana. Bom, vamos começar. Bom, isso daqui é o término do mestrado. Isso aqui é o término do mestrado, 4 anos de mestrado. Depois ele fez o doutorado em Belo Horizonte, mais 4 anos. É o término do doutorado. Isso aqui é da mulher dele, ela fez o doutorado na Cidade do México. Acabou. Na Cidade do México, o curso acabou na Cidade do México. Então, o doutorado dela. Né? E hoje esse meu filho, ele dá aula nesse Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, Janaúba. Ele dá aula em Janaúba. Olha, Palmeira começou com plantio de banana. Depois, mais ou menos por volta de banana, algodão, amendoim, feijão, arroz, né?
Depois aí introduziram o café. O café foi a melhor coisa em arrecadação de dinheiro para o município. Foi a melhor época, foi o café, na economia. Girava muito dinheiro, tudo. Mas aí vem as épocas ruins. Quando foi no ano de 86, antes disso aí deu uma geada. No ano de 1975 deu uma geada forte, que acabou com os cafezal. Aí o povo migrou para Americana, Campinas, Nova Odessa. Outros migraram lá para Pimenta Bueno, no Rondônia, Ariquemes, Cacoal, para lá. E a cidade, como tinha 32 mil habitantes, enxugou a cidade. Ela foi indo, foi decaindo. Hoje a cidade está com 9 mil habitantes. Certo? Então, para a economia da cidade, foi o café. O café trouxe muita gente, dava muito emprego, todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo fazia as festinhas, tudo tinha condição. Agora, hoje não, hoje a cidade ficou... Não industrializaram a cidade, que os prefeitos não deu bola para isso aí, não industrializaram. E hoje está aí, ó, devagarinho, com um pequeno plantio de uva, um pequeno plantio de limão, pequeno plantio de laranja, mas isso aí não dá tanta, assim, não tira, ganha pouco. Coitado trabalha no limão lá, trabalha talvez 2 semanas, outra semana não trabalha, tem que partir para servente e pedreiro, partir para outro tipo de coisa. Então, não sei porquê, eu não sei porquê, que até hoje eu falo para esses políticos, tenta trazer alguma coisa para Palmeiras, pelo amor de Deus, qualquer coisa para dar emprego para esse povo, meu Deus do céu. Eles não ligam para isso. Cara, o que é isso? Então, está aqui meu protesto, sabe? Só isso aí, vou relembrar. Nos anos 60, tinha uma profissão que chamava tintureiro. Essa profissão, quem usava mais tipo de profissão era a colônia japonesa. Então, vamos supor, você tem essa camisa aqui, por exemplo. Você queria passar mudar de cor dela, por exemplo. Então, existia uma tinta que eles passavam na roupa, então modificava a roupa. Então, se ficava bonito aquela roupa diferente, sem comprar roupa. Você entendeu? Aquela tinta. Chamava tintureiro. Não existe mais essa profissão. Acabou. Depois, outra profissão que também está extinta, se chama sapateiro. A pessoa fabricava, você ia lá na sapataria, falava, eu quero um sapato, tal jeito, assim, o sapateiro fazia de encomenda. Uma bota, por exemplo, você ia lá, ele fazia a bota do jeito que você queria. Então essa profissão também está extinta. Ó, tem um aqui, ó, tem um aqui, ó. Esse daqui é sapateiro e celeiro e tudo. Celeiro é o que faz aquele assento que vai no cavalo ali para sentar em cima. Selaria. Chama selaria, é parte de celeiro. Isso aqui é expert no assunto. Ó. Então, agora, costureira, por exemplo. Também tem ainda um pouco ainda, mas está acabando. Agora, alfaiate. Alfaiate, por exemplo, extinguiu tudo, não tem mais alfaiate em Palmeiras. Bom, engraxate teve muito até nos anos 90, né? Hoje não se vê mais engraxate, porque o moleque ponhava uma caixa aqui nas costas, aqui, ó. Ah, tem sapato aí? Aí o cara dava o sapato para ele engraxar lá. Também acabou, está acabando, não tem mais. Aqui, no meu ramo de marceneiro, o marceneiro também está acabando. Porque é o seguinte, o marceneiro que nem aí, que fazer essas mesas, essas coisas aí, não está tendo quase mais. Está extinto. Porque o marceneiro hoje, ele quer fazer armário embutido, ele quer fazer cozinha planejada. Esse marceneiro de hoje não faz mais esse tipo de coisa que eu fazia aí, ó. Fazendo o que eu faço. Associação Esportiva Palmeiras. Associação Esportiva Palmeiras. Ela disputou. É ela mesmo? Não, ele não. É ela mesmo, velho? Sabe por quê? Em 1966, foi o único ano que Palmeiras do Oeste disputou o profissionalismo aqui. 1966, que veio jogadores de fora aqui, tudo. Então, o que aconteceu? Vinha aqueles juízes lá de São Paulo, de Araraquara, para apitar jogo aqui em Palmeiras. E o nosso time aqui disputava a 3ª divisão de profissionais. Profissional. Todo mundo tinha carteira da Federação Paulista de Futebol, tudo. Mas o que aconteceu? Aqui no campo, onde é a Coab ali lotava de gente, cara. Tinha muita gente. Aí o que aconteceu?
o time daqui não pagava os juízes de futebol, vinha apitar o jogo aqui. Então, o que aconteceu? Acabou o Campeonato Paulista Terceira Divisão, a Federação Paulista de Futebol decretou a falência da Associação Esportiva Palmeiras. Decretou a falência. Esse time não pagou a federação, acabou. Não vai ter mais, não existe. Tá acabado. Aí depois que fizeram? Montaram o Cruzeiro Esporte Clube, que não tinha nada a ver com a associação, mas quase todos aqueles jogadores da associação jogavam pelo Cruzeiro, na época. Cruzeiro Esporte Clube. Aí então foi mais ou menos essa época. Ó, diz que conselho não se dá e nem se vende. O ditado é esse. Mas eu falo uma coisa para vocês. Estude. Estude. Porque eu não estudei. Na época não teve oportunidade. Mas meu filho estudou hoje. Ele ganha bem. Mora longe daqui dos pais, tudo. Mas mora longe, tudo. Mas está feliz e ganha bem. E hoje, ganhando um dinheirinho, o cara é feliz. Agora, se não ganhar, meu filho, aí é duro. A gente agradece a sua presença. É um orgulho para nós termos um cidadão como o senhor presente na nossa escola. Olha, eu não nasci em Palmeira do Oeste, nasci na região de São José do Rio Preto, uma cidade por nome de Guapiaçu. Mas eu vim para Palmeira com 2 meses de idade. Hoje vou fazer, agora em setembro, 73 anos. Então eu gosto de Palmeira do Oeste. Vou ser enterrado aqui em Palmeira do Oeste, que eu já comprei até meu terreninho lá, tudo, vou ser enterrado aqui. Eu gosto disso aqui. Então, uma vida inteira. Eu falo só o seguinte, lute pelo seu ideal, certo? E não deixe de estudar, não. Se puder, estuda, porque cada vez mais melhora